Eu gostaria que vocês pensassem o que há em comum nas seguintes coisas: salário, medalha, os globos de ouro, ou se quiserem o Oscar, a estatueta, o diploma, canudo, uma condecoração, os elogios, uma taça. A Filomena disse merecido, mérito, merecimento. Portanto, taça, elogio, condecoração, canudo, diploma, prémio, medalha, salário, reconhecimento de algo que a pessoa fez, eventualmente um talento que a pessoa tenha e que demonstrou, um trabalho que a pessoa fez e que por causa disso essa pessoa, por causa do mérito que essa pessoa tem, então essa pessoa é recompensada com um salário, seja um cheque, uma transferência bancária ou as notas elas próprias, uma medalhazinha que é colocada ao pescoço ou talvez aqui junto ao peito, talvez um globo de ouro se for na SIC, ou uma estatueta se for lá em Hollywood, talvez no final de 5, 6 anos, ou 7, ou 10, ou 3, consoante o caso, tens então um diplomazinho num canudo, depois pode ser colocado, emoldurado na parede, ou então és recebido pelo Presidente da República e recebes uma faixazinha e uma condecoração, fazes parte da lista de pessoas que é recebida lá na ajuda. Ou então tu talvez vais receber uns elogios, umas palavras bonitas em que o teu nome vai ser citado umas quantas vezes e as pessoas vão ouvir embevecidas e vão aplaudir no fim. Ou então talvez a tua equipa vai então receber uma taça, como aquela que os sportinguistas esperam em junho, talvez, quem sabe, em maio, receber. Nós vivemos numa sociedade que tem como fundamento o mérito. Salve as exceções. Às vezes funciona pela cunha. Quem conhece as pessoas certas, mas em condições normais funciona pelo mérito. Eu quero vos perguntar o que é que conseguem fazer, o que é que conseguem alcançar, que méritos têm os mortos. O que é que alguém que já morreu, que está morto, o que é que consegue alcançar? O que é que consegue fazer? Qual é o mérito, isto é, qual é o desempenho que pode ter que lhe vai resultar em salário, medalha, Oscar, diploma, condecoração, elogio, taça, os mortos? Eu não faço de Deus. Alguns. Quem está morto, o que é que faz? Para tentarmos explicar, eu creio que é um dos textos mais cruciais da Bíblia, este que nós estamos a ver este final de tarde. Eu vou usar uma imagem que vocês podem abrir a vossa Bíblia se quiserem acompanhar para irem comparando com a que vai estar projetada, porque há algumas diferenças de tradução. Mas eu vou estar a projetar com a ajuda da Micaela esta versão. E a imagem que eu vou usar sai da leitura do texto bíblico conforme esta versão. Porque se vocês repararem, na parte de cima diz que nós estávamos mortos. E lá no finzinho diz que nós vivíamos na obediência. Na desobediência, obrigado. Mortos, vivos. Mortos, vivos. Deixem-me partilhar uma coisa pessoal. Eu, como ser humano que sou, tenho algumas pancadas também. Infelizmente. O que eu vou falar diz respeito a filme. Eu ainda tenho que pensar bem se esta pregação vai para a net ou não. Vão dizer, aquele pastor é doido da cabeça. Em termos de filme, se vocês me derem, por exemplo, a ver um filme em que entra um tubarão, já agora, na minha modesta opinião, só há um filme bom sobre um tubarão, foi o primeiro, o Genuíno. Eu consigo ver todas as cenas do filme Tubarão sem virar a cara para o lado. E olha que o filme Tubarão tem lá umas cenas difíceis.
Mas não sei porque eu ligo aqui ou desligo aqui um botão que funciona assim. Pedro, isto não é verdade, isto é mentira, e consigo ver. Uma outra esquisitice que eu tenho é que se vocês puderem ver um filme onde entra uma figura que alguns vão perceber quando eu disser o nome e outros os que não perceberem, não se preocupem, vocês são salvos pela graça mesmo. Que é o Alien. Todos os filmes do Alien, eu vi todos os filmes, inclusive um deles vi no cinema a estrear e vi todas as cenas. Inclusive o Prometheus, que é um grande barrete. Tá, meu. Agora, por exemplo, se vocês me derem a ver um filme com cobras, já não consigo ver. Não consigo. Seja engolir ratos, ou seja, matar pessoas, não consigo. Está fora da minha capacidade. E outra coisa estranha que eu não consigo ver, não consigo, são filmes com mortos-vivos, zombies. Não consigo. Não é que me dê medo, não é que me dê nojo, mas epá, é uma coisa que não me entra. Talvez porque já vi cadáveres. Não me entra. E reparem outra vez no texto que está projetado. Mortos que vivem. Zombies. Espiritualmente, quando Deus olha para nós, antes de uma experiência de transformação com Cristo, sabem o que é que Deus vê em ti e em mim? Zombies. Mortos que vivem. E estão a ver aquela figura de o que é que eles fazem de bom, de construtivo, de meritório, de valor? Mesmo na ficção, nada. Só destroem. Só fazem 3 letrinhas. Mal. Então lê comigo, e podes, se quiseres, comparar com a versão da Bíblia que tu tens no papel, no teu telemóvel, no tablet. Vocês, esta é a versão, nova versão internacional em português do Brasil. Está bem? É por isso que vocês vão encontrar aí muitos vocês, como nós não usaríamos em português de Portugal. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, transgressões e pecados, costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e, subentende-se, quando seguiam o príncipe do poder do ar e quando seguiam o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual é o livro? Efésios capítulo 2, versículo 1 até 10. Desculpem, eu não disse. Efésios 2, 1 a 10. Sabem, existe um perigo espiritual muito grande. Seja quando vamos tomar a ceia, seja quando vivemos a nossa própria vida, de nos comportarmos de uma maneira que é só o resultado de termos uma compreensão pobre, deficiente ou errada sobre o que é que nós éramos antes de termos sido salvos pela graça, cheios do seu amor. É que se tu não tens uma compreensão correta do que tu eras, o que tu e eu éramos antes de Deus nos alcançar, tu podes pensar de ti que tu eres alguém que se calhar mereceu a salvação. Se calhar havia piores do que eu. Se calhar eu não sou tão má ou tão mau assim. Quando Deus olha para nós e nos avalia sob o ponto de vista espiritual, vê mortos que vivem na desobediência. A Bíblia diz, e aqui há 2 palavras nas vossas Bíblias, se vocês compararem, todas elas têm pecado. Agora, algumas em substituição de transgressões têm outras palavras. Por exemplo, ofensas, vejam lá na vossa Bíblia. E mais? Delitos. Portanto, terão ofensas e pecados, delitos e pecados, transgressões e pecados. Apanhaste?
é muito interessante perceber as duas imagens que Paulo vai usar na língua grega para nos representar o mal. Duas imagens muito interessantes. Eu vou começar pela segunda, pecados. Imaginem o alvo. São vários círculos concêntricos e lá no meio está a muge. O ponto onde é suposto nós acertarmos para tirarmos o sangue. Deus, quando te criou a ti e a mim, criou o universo, criou o ser humano, Deus estabeleceu um alvo. Um resultado que nós deveríamos alcançar. Na ideia de Deus, Deus saberia como é que deveria ser, por exemplo, o casamento. Aquilo era acertar no alvo. Como é que deveria ser a relação pai-filho? Aquilo seria acertar no alvo. Como é que deveria ser a nossa saúde física? Aquilo seria acertar no alvo. Como é que deveria ser a relação entre a sociedade? Deus criou um alvo. Deus, quando nos criou, Ele tinha um objetivo para nós. E quando nós lançamos a nossa seta, o alvo está aqui. Sabem onde é que nós acertamos? Aqui. Ali. Ali. Isto chama-se errar o alvo. E é a palavra pecado. Pecado é uma expressão do mal que tem que ver com estar fora do alvo, do objetivo de Deus para aquela situação, para aquela realidade, para aquela vida. E a Bíblia diz-nos que nós estávamos mortos no nosso errar o alvo. Cuidado que não é só uma lista de coisas que nós fazemos. É estar fora da vontade de Deus. Mas há uma outra ideia que é de transgressões, ofensas, delitos. Deus estabelece limites. Se quiserem, é como se Deus dissesse, olha, esta zona que está aqui no palco, que está alcatifada, eu quero que vocês vivam ali. E eu quero que vocês vivam nesta zona cumprindo estas regras que eu estabeleço. Estás a entender? Não apenas Deus estabeleceu um alvo a alcançar, um objetivo a atingir, mas Deus estabeleceu limites e criou regras. Para vocês perceberem isto. Imaginem um jogo de futebol, mas sem duas coisas. Sem as balizas e sem regras. O que seria? 11 jogadores de cada lado, cada equipa com o seu equipamento, talvez o Sporting e o Porto, mas não há balizas, nem há regras. Monarquia, no mínimo. No mínimo. Porque alguém ia passar e ia tentar acertar na bola e acertava no pé do outro, é a vida. Certo. Alguém ia saltar e dava uma cotovelada na boca do outro, segue, é a vida. Foi por isso que Deus, quando criou o ser humano, não definiu apenas um objetivo, mas Deus disse, há limites e há regras. E nós estamos espiritualmente mortos porque uma das coisas que nós mais fazemos, lembram-se que eu disse que o limite é aqui. Sabemos que Deus disse aquilo, mas nós fazemos assim. Passo a fazer as coisas no meu casamento, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu relacionamento com os vizinhos, no meu relacionamento com os meus filhos, com o meu pai, indiferente a Deus, ou em rebeldia em relação a Deus. Os limites que Ele estabeleceu, eu não os cumpro. As regras que Ele determinou, eu não os cumpro. Os alvos que Ele definiu para eu atingir, eu não os atinjo. E quando Deus olha para mim e para ti, o que é que Ele vê? Vê zombies. Mortos vivos. Espiritualmente, vocês estavam mortos nas vossas transgressões, ofensas, delitos em relação aos limites e nos vossos pecados, viverem fora do alvo. Agora, nós podemos raciocinar às vezes assim, mas espera. A ofensa que tu fizeste, Pedro, teve como consequências tal, tal e tal e tal. A ofensa, desculpa-me, Paquita, que a Paquita fez, teve como consequências tal, tal e tal. Estamos os dois aqui. Quem é que está pior?
Eu vou repetir. Estamos os dois aqui. Quem é que está pior? Ou se quiserem, o alvo está aqui, está bem? A Paquita acertou aqui. Eu acertei ali. Quem é que falhou? Agora a pergunta é, será que acreditas mesmo que tu, se é que já é passado para ti, houve um momento da tua vida, quando estavas sem Jesus, que espiritualmente eras um zombi, não tinhas mérito nenhum, não merecias medalha nenhuma, não merecias Oscar, não merecias canudo, não merecias condecoração, não merecias elogio, não merecias taça? Ou ainda achas que Deus te deve alguma coisa? É interessante, nós éramos mortos que vivem, porque estando nessa condição de mortos, segundo o que diz o versículo, nós costumávamos a viver nessas transgressões e pecados. E costumávamos a viver quando seguíamos a ordem deste presente século. Toda a criação, a partir da decisão de Adão e Eva, passou a viver aqui e fora do alvo. E sabem, há um estado extremo que é a rebeldia. Consciente e intencionalmente, Deus, eu não quero saber de ti. Mas há um estado igualmente grave, chama-se indiferença. Deus, eu simpaticamente não quero saber de ti. Não procuro o que tu dizes na tua palavra a respeito desta situação. Mas procuro na internet o que é que a internet diz sobre esta situação. Não procuro o que diz a tua vontade sobre este problema, mas aconselho-me com os meus amigos e com os meus gurus. Isto é indiferença. Percebem? Estão comigo? O que é mais grave? Indiferença ou rebeldia igual ao litro? Entendem isto? O universo neste momento existe numa ordem de alinhamento em relação a Deus, de indiferença e rebeldia contra Deus. É por isso que determinadas coisas que Deus considera erradas estão a ser tornadas legais. Estão a entender? É por isso que determinadas coisas que Deus reprova estão a ser motivo das pessoas fazerem telediscos e venderem discos e ficarem ricas. Nós estávamos mortos porque nós seguíamos a ordem deste presente século. Não é século I, século e agora século XXI. É esta existência humana alheia, indiferente e rebelde contra Deus. A segunda coisa que nós ainda lemos ali é nas quais nós costumávamos a viver quando seguíamos o príncipe do poder do ar. Quem é este? Ele tem nomes na Bíblia. Satanás. Sabes que Satanás, segundo o pouco que a Bíblia nos dá a entender, e já isso é um ensino, a Bíblia não gasta muito tempo com Satanás. Sabes que quando Satanás foi criado, Deus tinha um alvo para ele. E Deus também definiu limites para ele. Sabes o que é que aconteceu? Ele achou que aquele alvo não estava bem, que aqueles limites não estavam bem. E resolveu rebelar-se. Resolveu fazer as coisas à maneira dele. E trouxe atrás de si uma série de anjos caídos. E ele existe neste momento a procurar promover na humanidade duas coisas. Adivinhem quais são? Eu já falei hoje. Indiferença em relação a Deus e rebeldia contra Deus. E nós estamos espiritualmente mortos quando nós seguimos estas coisas. Vamos atrás destas coisas. E a terceira coisa que este versículo ainda nos fala é que nós costumávamos a viver nos nossos pecados e transgressões quando seguíamos um espírito que está atuando agora nos que vivem na desobediência. Há uma certa disposição, há uma certa atitude, há uma certa inclinação que tem como motivação número 1 desobedecer a Deus. E às vezes aparece com argumentos tão sofisticados como, por exemplo, não, eu tenho é que me sentir feliz. Eu tenho é que me sentir confortável. Eu tenho é que estar bem. Mas atrás disso está-se a promover desobediência. E nós éramos zombies, mortos-vivos, porque esta era a nossa maneira de viver. Agora, não te iludas. Tu podes dizer assim, mas Paulo Pedro, eu até era bom aluno.
eu era bom cidadão. Ok, ainda bem, mas espiritualmente era assim que Deus nos via a todos. Se não, Micaela, se faz favor o próximo slide. Anteriormente, é Paulo que está a escrever, e Paulo tem perto pessoas como, por exemplo, Lucas, como, por exemplo, Timóteo. Ok? E ele põe-se no mesmo saco e diz assim, todos nós, eu, a equipa missionária que trabalha comigo, vocês todos que estão aí na igreja de Éfeso, todos nós também vivíamos entre esses que seguiam o espírito da desobediência, que seguiam a Satanás, que seguiam a ordem deste mundo. Todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É muito interessante sublinhar esta palavra também. Todos nós também, anteriormente. Agora a pergunta que eu preciso fazer, porque sim, porque nós temos sempre que ter este cuidado. Há pessoas que vêm à igreja, que têm a Bíblia, que leem a Bíblia. Nós pressupomos que já passaram por esta experiência e pode não ser verdade. O anteriormente não se aplica a eles. Eles ainda estão nessa realidade. Mas Paulo está a falar por pessoas que já tinham sido transformadas e ele diz, anteriormente, nós também estávamos contados entre eles, os mortos-vivos, os zombies. E ele vai descrever um pouco mais porque que éramos zombies, porque que nós espiritualmente não tínhamos qualquer valor, qualquer mérito, não contávamos para nada. Paulo diz assim, porque a nossa vida tinha que ver com satisfazer as vontades da carne. O que é isso a carne? É simples, é a nossa natureza sem Deus. Aquilo que nós somos por natureza, sem Deus. E olha, deixa-me dar uma má notícia. Sem Deus por natureza, tu e eu não somos uma maravilha. Não somos não. Quem estuda a área da criminologia diz que qualquer ser humano em condições certas é capaz das piores coisas possíveis. Qualquer ser humano. Eu vou repetir. Qualquer ser humano, reunidas determinadas condições, é capaz das piores coisas possíveis. É muito interessante. Pensa lá comigo. Às vezes, quando tu transgrides, ofendes a lei de Deus, estás a entender, passas os limites, incumpres as regras. Já pensaste às vezes algumas justificações que tu e eu damos? Por exemplo, eu sou assim. É que tinha mesmo de ser, não havia outra forma, eu tinha de ter dito aquilo. Sabes o que é que tu estás a dizer? Que há qualquer coisa dentro de ti que te empurra a fazer aquilo. E o que Paulo está a dizer é que os zombies, aqueles que espiritualmente não contam, estão mortos, vivem a satisfazer estes impulsos. Seja o vou disparatar, seja o vou comprar, seja o vou fazer, seja o vou dizer, seja o vou ter, desde que o desejo esteja lá, e não tem que ver com o alvo de Deus, não está dentro dos limites e das regras, e eu vou assistir, eu estou a satisfazer os desejos da minha natureza sem Deus. Seguindo os desejos que ela tem e as ideias que ela tem. Eu de quando em quando olho para a minha vida e penso em algumas, desculpem, parvoíces que eu já fiz, eu penso, mas Pedro, onde é que tu estavas com a cabeça? Mas quem tem mais pensamentos da natureza humana sem Deus, cara. E os zombies vivem a satisfazer isso. Agora aqui há uma pausa na tradução em português, um ponto, e depois há a seguinte afirmação. Como os outros. Que outros aqui? Como aqueles que ainda não acreditam em Deus até agora. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Merecedores do castigo. A mim impressiona-me que há algumas pessoas a dizerem assim, mas porquê que Deus condena alguns? Sabem o que é que nós deveríamos dizer com espanto quando nós vemos esta frase?
Afinal de contas, porquê que Deus salva alguns? Se todos éramos merecedores da ira. Entre ti e aquela tua vizinha, desbocada, incontida, entre ti e aquele colega de trabalho invejoso e trapaceiro, quem mais é que merecia ser castigado? Tu ou ele? Os dois. Pastor Paulo Pedro, que pregação para início de ano. Coisa. Como depressiva. Sabem, eu acredito sinceramente que as pessoas que compuseram, por exemplo, o último cântico que nós cantamos, Salvos pela Graça, com aquele ritmo, com aquele balanço, eu acho que eles compreenderam isto. Porque tu não vais dar valor à salvação de Deus se tu não entenderes isto. Tu não vais dar valor à importância de ir a alcançar os outros que estão perdidos se tu não percebes que tu já foste um zombie, se é que já é passado para ti. Sabem, se Deus nos condenasse, Deus estava-nos a dar a nossa medalha. Percebes isto? Deus estava-te a dar a tua condecoração, a tua taça. Aliás, alguns já devem se ter lembrado de um versículo da Bíblia que diz assim: o salário do pecado é a segunda morte. A paga, a justa recompensa, ao fim de 30 dias do mês a pecar, qual é o salário que nos é devido? Morte espiritual. Por natureza. Micaela, mais um clique, se faz favor. Eu gosto da maneira como nesta versão o versículo começa, todavia. Algumas versões dizem simplesmente mas. Ao representar um conjunto de zombies que estão condenados ao castigo de Deus, Paulo depois para, orientado pelo Espírito Santo, e diz assim: todavia, isto não acaba aqui. E ele passa primeiro a concentrar-se em Deus e descreve Deus como alguém que é rico em misericórdia. Agora, eu quero que vocês reflitam só um bocadinho nesta característica de Deus que está focada aqui, rico em misericórdia. Se Deus não fosse rico em misericórdia e se com Deus isto fosse uma meritocracia, cada um terá aquilo que merece, como seria? Tu achas mesmo que tu poderias preparar assim o teu peito e dizer: Deus, começa aqui a pôr as medalhas, porque isto varia, para mim, varia entre 15 a 20 medalhas de mérito. Já reparaste que o texto poderia dizer que Deus é rico em santidade, mas não diz? Embora seja verdade, não estou a desvalorizar. Já reparaste que o texto poderia dizer que Deus é rico em justiça, mas não diz? Já reparaste que o texto poderia dizer que Deus é muito rico em poder, mas não diz? Diz que é rico em misericórdia. Porquê? A graça e mercê. Deus que é rico em misericórdia, motivado pelo grande amor com que nos amou. Olha, eu ia dizer para uma cambada de zombies, mas não vou dizer porque não é bom português. Olha para nós. E movido pelo grande amor com que nos amou em Cristo, o que é que Deus nos faz? Dá-nos vida. Dá-nos Cristo. Dá-nos. Não paga-nos. Estás a entender o que eu estou a dizer? Não recompensa-nos. Dá favor que nós não merecemos. Numa só palavra, graça. Deus deu-nos vida com Cristo. Porquê que o Natal é importante? Por causa da versão definitiva do grande amor com que Cristo nos amou, que foi o ponto de partida para o exercício da misericórdia de Deus. E Deus faz isto por nós quando nós ainda estávamos mortos nas nossas desobediências a Deus.
nos nossos erros em relação ao alvo. O que é que tu e eu merecemos? O que é que tu e eu conquistamos? O que é que tu e eu ganhamos? N-A-D-A. Nada. E Paulo, comovido por este pensamento, há uma frase que lhe sai que gramaticalmente não concorda com as outras, tanto que tem que ser colocada ali como travessão. Sai um grito do fundo da alma: pela graça vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça. Mais um clique, Micaela, se faz favor. Deus não só nos dá vida, como o versículo 6 nos diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Muito interessante esta ideia. Se no primeiro momento uma das três coisas que Deus faz é dar-nos vida quando nós não tínhamos vida, só tínhamos vida para desobedecer, mas vida que contasse no relacionamento com Ele nós não tínhamos. Porquê que aqui é dito que Ele nos ressuscitou? Não acham engraçado? Como é que se ressuscita alguém a quem nós já demos vida? Já estava morto. Eu creio, isto é uma interpretação pessoal, eu creio que de alguma maneira está-se a voltar. Houve só dois seres humanos, obrigado filho, houve só dois seres humanos, um homem e uma mulher, que viveram um relacionamento perfeito com Deus antes de Deus começar a operar a salvação. Eu estou a falar de Adão e Eva antes do pecado. Deus ordenou a Adão para trabalhar, ele trabalhava. É interessante que Deus percebe que Adão sozinho não estava bem, cria-lhe uma auxiliadora e eles completavam-se. É interessante que eles viviam numa tal intimidade de relacionamento um com o outro, porque estavam bem com Deus, de tal maneira que estavam nus e não tinham vergonha, até que veio o tiro ao lado, até que veio a transgressão. Deus faz uma promessa. Quando morreu um animal e Deus os cobre com os pelos, lembram-se? Que da descendente daquela mulher iria vir um tal que iria pisar a cabeça da serpente. Eu creio que Deus, o que Paulo está a dizer aqui quando diz que Deus nos ressuscitou com Cristo, de alguma maneira está a dizer que com Cristo Deus nos recolocou naquela posição de um relacionamento perfeito com Deus que Adão e Eva tinham antes. Devolve-nos a vida, dá-nos vida, está no versículo 5, devolve-nos a um relacionamento perfeito com Deus, ressuscita-nos e faz-nos sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Põe-nos numa posição de autoridade. Recebemos vida, recebemos a devolução de um relacionamento com Deus e uma posição de autoridade. Porquê? Por causa dos nossos bonitos olhos azuis, castanhos ou verdes? Por causa do nosso cabelo oleoso, seco ou careca, inexistente? Por causa do nosso bom comportamento? Alguns de nós até pensamos assim, sabem, eu percebo o sentido em que ele diz, não me levem a mal, é só para aliviar um bocado também. Alguns de nós pensamos assim, eu nasci nos bancos da igreja. As senhoras sabem que nos bancos da igreja deve ser dos piores sítios para dar a luz, não é? É melhor nascer no Garcia de Orca, mais confortável. Mas obviamente com esta expressão nós estamos a querer dizer que os meus pais levam-me à igreja desde que eu era pequenino, ou pequenina. Ainda bem. Ainda bem. Mas sabes, não te dá mérito nenhum. Percebem o que eu disse? Ainda bem. Se tiveres que escolher entre levar os teus filhos pequenos, ou mamães, se tiverem que escolher entre dar a luz aqui nos bancos da igreja ou no Garcia de Horta, podem dar a luz aqui. Bom, não ficou bem. Mas não dá mérito nenhum. Não dá mérito nenhum. O que nos dá vida, o que nos leva a um restabelecimento do relacionamento com Cristo, o que nos coloca numa posição de autoridade espiritual,
não é mérito. É graça. Agora é muito interessante isto que Deus faz em Cristo Jesus. E faz com Cristo Jesus. Deus, quando fez isso, Ele tinha uma finalidade. Ele tinha um objetivo a alcançar. E sabem, outra vez, o que nós vamos ver a seguir daquele versículo 7 tem um outro alvo. Ouvi isto com muita seriedade neste início do ano. Deus está a dizer, olha, amigo, amiga, está aqui um alvo. E é suposto tu acertares aqui. Porque errar o alvo é pecar. Ao fazer a tua salvação, ou preparar a tua salvação, e eu quero trabalhar contigo depois no versículo 10, está ali uma expressão muito interessante no grego, que não está explícita em português. Ao preparar a sua salvação, segundo o versículo 7, na sequência, portanto, o 5 nos deu vida, o 6 nos ressuscitou, o 6 ainda nos fez assentar nos lugares celestiais, agora o 7, para, finalidade, mostrar nas eras que hão de vir, nas épocas que hão de vir, nos milénios que ainda estão por vir, o que é suposto falar-se? O que é suposto ser o tema das maiores conversas? A crise, o desemprego, a falta de saúde, a incomparável riqueza da sua graça. A graça de Deus é tão rica, que não tem comparação. Sabem aquela expressão idiomática que nós usamos? Pão, pão, queijo, queijo. Sabem como é que funciona com Deus? Nós damos o pão e Deus dá o fiambre, dá o queijo, dá o presunto, dá todas as coisas boas que nós não merecíamos nenhuma única. E nós não sei porque nos convencemos da ideia de que Deus age assim sempre. Pão, pão, queijo, queijo. E quando o outro precisa da nossa atitude de graça, nós tornamos-nos como o tio Patinhas. Agarrados, submíticos, vingativos, unhas de fogo. Pão, pão, queijo, queijo, cá se fazem, cá se pagam. Conhece a expressão? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos a graça de perceber o Teu Evangelho neste 2016. E Deus, o Teu alvo é que nas eras que hão de vir, que se mostre, que se perceba a incomparável riqueza da Tua graça. Deus, ajuda-me a eu ser um mensageiro dessa graça. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Como é que nós vemos a riqueza dessa graça? Demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O Deus Criador dos céus e da terra teve que ser amamentado do peito. Teve que usar fraldas que nem eram da Dodote. Tu já imaginaste Nosso Senhor Jesus com o seu rabi ao esqueçar? Foi assim que ele teve que crescer. A comer comida que Maria e José tinham que cozinhar. Apanhar lá a poeira na carpintaria do Pai. Para quê, Deus? Para que tanto trabalho, Deus? Para Ele se identificar contigo e comigo. Para então Ele depois um dia ir à cruz e poder dizer, está pago. Está pago. Está pago. Então, Micaela, o último clique. Então, irmãos, eu tenho um desejo que nós, como igreja, neste início de 2016, percebamos profundamente isto. Vocês são salvos pela graça. Conhece aquela expressão que se diz em inglês, self-made man? A pessoa que se fez a si mesma, a pessoa que conquistou o seu sucesso a pulso, com trabalho, com empenho, com dedicação, com talento. Essa pessoa salva-se a si mesma. A mim nunca ninguém me deu nada, eu conquistei tudo. E Paulo diz assim, vocês são salvos. Vocês não se salvaram. Vocês são salvos pela graça. Por meio da fé.
Se não for no próximo domingo, no outro, nós vamos poder ouvir o Josué e a Cláudia partilharem algumas das coisas que têm vivido com Pierre Pius, que têm aprendido sobre como comunicar esta mensagem. É uma das ilustrações de umas imagens bonitas que se usa quando nós estamos a comunicar o Evangelho conforme a metodologia do evangelismo explosivo. Dizemos assim, há uma chave que abre a porta da nossa salvação. A porta é Cristo, não é? Não é? A porta é Cristo. Mas há uma chave que abre essa porta. E só há uma chave. Não há 50 chaves. É só uma. Escreve-se com 2 letrinhas apenas. Fé. E alguém um dia brincou com esta palavra fé. Tentem lá pronunciar a palavra fé sem o acento, não é? Ter fé, que não é fé em Jesus Cristo, é fé. Não dá em nada. Pela graça, vocês são salvos. Vocês não se salvam a vocês mesmos. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E para que ninguém tenha dúvidas, o versículo continua assim. E isto, o que vale por dizer, vocês serem salvos, não se salvarem a vocês mesmos, não vem de vocês. É um dom. É uma oferta. É um presente. É uma dádiva. Eu acho que o Espírito Santo deve ter dito ao Paulo, peraí, vais ter que escrever o versículo 9, porque esta malta pode não entender sem o versículo 9. Não isto, vocês serem salvos, não se salvarem vocês mesmos, não vem por obras. Não vem por feitos, por realizações, por luta, por trabalho, por dedicação, por empenho, por ter nascido nos bancos da igreja ou no Garcia de Horta. Não vem por aí. É uma graça por meio da fé. Não vem de obras para quê? Vocês já viram aquelas paradas militares em que eventualmente lá no palanque estão lá os generalíssimos? Olhem lá para o peito dos generalíssimos. O que é que tem? Quando eles estão lá nas paradas militares. Tem lá o médico, está lá todo. Aquilo é tudo para dizer, olha, nós que estamos sentados aqui somos os que merecemos. Vocês marchem ali. Quando vocês tiverem o que nós temos aqui, talvez haja um lugar para vocês aqui. E isto aqui não funciona assim. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém olhe para o outro com um sentimento de superioridade. Eu merecia mais do que tu. Tu mereces menos do que eu. Isto não vem das obras para ninguém se envaidecer. E há uma razão para isto não vir das obras. Está lá. Porque nós somos criação de Deus. É aqui que a palavra grega que está aqui dá a entender algo que é feito à mão. Como se Deus fosse um artesão e fizesse um trabalho à mão. Deixa-me resumir. Estamos a caminho do fim, muito rapidamente. Uma coisa que eu vi na televisão há alguns dias. Creio que no canal História. Há um daqueles programas de penhores em que há lugares onde as pessoas vão e levam coisas para tentar ganhar algum dinheiro ou eventualmente podem encontrar também. E um dos episódios que eu vi, o filho do dono da loja compra uma espada japonesa, uma espada de samurai, em que ele vai ao ponto de dar 1.500, eu já vou traduzir porque o dólar está mais ou menos par a par com o euro, 1.500 euros. Ele arrisca e decide dar 1.500 euros por uma espada que estava assim meio maltrapilha, andrajosa, que supostamente era uma espada de samurai. Ele corre o risco de dar os 1.500 euros. E depois, como ele não tinha certeza, ele chama um colaborador que eles tinham, que é um japonês especialista em espadas de samurai. Ele diz, olha, por favor, vais-me avaliar esta espada. E é muito interessante ver o episódio, que a primeira coisa que o especialista faz, agarra na espada, conforme o protocolo lá samurai, e faz isto ao cabo da espada. E destaca o cabo da lâmina. Para ler na parte que faz a junção entre o cabo e a lâmina, o que é que lá estava? E ele encontra duas coisas. Uma marca, e ele diz logo, interessante, esta espada foi feita por um especialista que só fazia espadas à mão para samurais. Ele não trabalhava no sistema industrial para exposição e para vender, não. Só fazia à mão, peça a peça, para samurais. Ele manufaturava espadas. Percebem esta palavra? Fazer à mão.
Já passaram pelaquela aquela vila que há quando nós vamos para Évora, neste sentido à esquerda, Arraiolos. Não, neste sentido, sim, à esquerda. À esquerda. Há lá uns tapetes, não há? Vocês sabem quanto é que custa um tapete de Arraiolos feito à mão? Não há na loja chinesa. Porquê? Porque é feito à mão, é manufaturado. A ideia da palavra que está ali, quando se diz que nós somos criação de Deus, Deus fez-nos à mão. Manufaturou-nos. Nós somos criação dele. Deus não inventou uma salvação a eito, tipo a encher chouriços. Estão todos salvos. Deus olha individualmente para ti e para mim. Nós somos feitura dele, como diz outra versão. Nós somos criação de Deus. Manufaturados em Deus. Como e através de quem? Criados em Jesus Cristo. Para quê? Alvo. Vocês ainda se lembram a definição de pecado? Errar o alvo. Seja acertando aqui ou acertando ali, em bom português é igual ao litro, é errar o alvo. Deus, por favor, permite-me que eu não viva uma vida fora do alvo da tua existência para mim. Amém? Então, para que Deus te criou? Vou contar o fim da história da espada. Então aquela espada era uma espada especial. E ele disse, poucas centenas destas espadas saíram do Japão depois da guerra. E então o jovem que tinha dado os 1.500 euros, interessado em impressionar o pai e o irmão, disse, depois de restaurada, você acha que esta espada vale quanto? Ele disse muito mais. Começou por dizer, na altura, eu vou só saltar para tornar a história interessante. Então ele leva a espada, restaurou a lâmina da espada, restaurou todo o cabo da espada, pondo aquilo num brinco e trouxe, e cumprindo o protocolo samurai, devolveu a espada ao rapaz. E o rapaz chamou o pai, chamou o irmão, que sabiam que ele tinha dado 1.500 euros por aquela espada que para eles era um péssimo negócio, e ele perguntou ao especialista, quanto é que vale esta espada assim como está? 15.000 euros. Porquê? Porque é uma espada feita à mão por um Criador especial. Eu quero te dizer isto, com isto eu termino, e esta é a mensagem do Ano Novo. Não é aquela parte triste no princípio, mas que é importante perceber. Tu talvez podes ser aquela espada de samurai, e olha para mim se faz favor neste momento. Podes ser aquela espada de samurai que por causa das pancadas, por causa do abandono, por causa de eventualmente os colegas, os parentes, os vizinhos, não te dão o mérito e o valor que tu tens. E tu estás desgastado, estás nesse sentido desvalorizado. De antemão, com antecedência, o nosso Deus planeou coisas que Ele quer que tu vivas. Deixa-me só dizer isso. O Serginho Freitas, o irmão do Tosé e da Filomena, mandou um e-mail que foi a melhor prenda de Natal que eu recebi. Com um vídeo, infelizmente está só em inglês, mas é uma coisa daqui. Quem recebeu, veja. Mostra um estudo de como acompanharam a vida durante 75 anos de um conjunto de pessoas. Para estudar e procurar perceber o que é que traz felicidade à vida das pessoas. E o homem que está a fazer a apresentação das conclusões dos estudos diz assim, foram feitas sondagens em que foi feita a pergunta o que é que as pessoas mais procuram, para o que é que as pessoas procuram viver? E a resposta foi, não desse estudo durante 75 anos, mas de uma sondagem outra, as pessoas procuram ou riqueza ou fama. E por causa disso, dar-me duro no trabalho, esforçar para ter ou riqueza ou para ter fama. Eles estudam essas pessoas durante 75 anos. Pegaram algumas pessoas que vinham de uma das principais faculdades nos Estados Unidos, que é a Faculdade de Harvard, e pegaram pessoas que vinham de bairros pobres de Boston. E algumas delas ainda estão vivas e estão a ser observadas. Não vos vou dizer a conclusão que eles tiraram, porque assim tiro-vos o objetivo de verem o vídeo. Vale a pena. Estudaram durante 75 anos. Aparece lá uma das pessoas que, quando eles pegam nele, começam a trabalhar com ele. Filha, estás aí, ajuda-me. 16 anos. 16 anos. Andaram com ele quando ele tinha 47 anos. Ele está vivo ainda, tem salvo erro 87 anos.
Vou-vos só dar uma dica. Não tem nada a ver com dinheiro, nem com fama. Deus fez-nos à mão em Cristo Jesus para nós vivermos os projetos que Ele de antemão preparou para nós. Então, sabes, foram exclusivo por questões de saúde, por questões económicas ou financeiras, desgastado, sofrido, deitado abaixo por problemas familiares, tu continuas a ser a espada de samurai do nosso Deus. Tu não és coisa qualquer. Sabes, a única coisa que é pena é Deus ter definido este algo que está aqui. Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as... Interessante a tua palavra, André. Qual era a palavra? Praticar. Deus preparou para que nós praticássemos. Sabes o que pode acontecer? É que nós podemos andar perdidos a lutar pela sobrevivência, a lutar pela vida. E não estarmos a viver aquilo que Deus preparou de antemão para nós andarmos. Sabem, essa é a suprema tristeza. É alguém que agora já não é zombie, pois não? Porque já tem vida em Cristo Jesus. Já foi ressurreto, já está no lugar celestial, mas vive fora do alvo. Não é dramático? Não é triste? É como se fosse uma espada de samurai a servir para sacudir tapetes. Viram? Foi para isso que Deus te criou. Meu irmão, minha irmã, Deus não te criou para andares onde tu estás. Tu estás na situação onde tu estás. Ele criou-te para outra coisa. Anda no que Ele preparou para ti.